Olá, você que acompanha o Exclusivo aqui na Band News Difusora. Nós estamos fazendo rodadas, ouvindo pessoas especialistas em setores importantes para a cidade de Manaus, que analisaram os planos de governos dos candidatos a prefeito. E no final dessas análises todas, dando notas para cada um dos setores, e até na próxima segunda-feira a gente deve ter uma nota, uma média final dos planos de governos para a cidade de Manaus, quem está disputando seu voto. Hoje nós vamos tratar sobre a questão da diversidade, como ela aparece nos planos de governo, e quem vai analisar para a gente é a Wendy Leide, que é ativista pelos direitos LGBTQIAPN+. Wendy, obrigada por estar aqui com a gente. Olá, eu que agradeço o convite. E é sempre uma honra estar falando sobre diversidade, qualquer tema que fala sobre o ativismo e sobre as populações que são excluídas, principalmente na nossa cidade. Muito bom. Olha, Wendy, a gente vai falar de um a um dos candidatos, os planos, o que você analisou, o que foi positivo, negativo, e dar a nota. Então, você quer começar por qual nome? Nós temos 7 candidatos a prefeito. Vou começar pelo nosso prefeito, né? Muito bem. Davi Almeida, do Avante. Vamos analisar o que plano do Davi Almeida trouxe sobre a questão de diversidade, Wendy. Então, antes de falar diretamente dele, geralmente os políticos têm um pânico em falar de diversidade, né? Porque não estudam o tema diversidade em si. Diversidade engloba muita coisa, né? Não só as pessoas ligam logo aos LGBTs. E não é só isso, é a política para o idoso, para as mulheres, para indígenas, negros, sabe? PCDs, tudo isso. E eu não sei porque o medo, o toque de colocar nos planos de governo a coisa clara ali, a coisa explicada, para que os eleitores, a população entenda melhor os planos de governo. Tudo que não seja um homem branco hétero. É o resto todo da nossa sociedade, sim, diversa. Então, o plano do governo do prefeito fala sobre diversidade na questão do idoso. Ele fala em ampliar a política municipal do idoso. Fala um pouquinho da saúde da mulher, só uma citação simples, e fala sobre a educação enculturada, voltada para PCDs, voltadas para alunos indígenas e negros e quilombolas. Só que na hora que ele fala também sobre PCDs, ele fala pessoas com necessidades especiais, né? Que pela Organização Mundial de Saúde, isso é um termo preconceituoso. São PCDs, tá? Assim, o prefeito. Ele usa expressões que são consideradas preconceituosas pela ONU no plano de governo. Sim. Tem uma demonstração que não sabe do que está falando. Então, e não acompanha as outras, como só tem essa citação, mas quando ele cita sobre educação, é aquela coisa que a gente já vê em eras passadas, em décadas passadas, sobre uma educação voltada para negros e indígenas de forma folclórica, para contar o que a gente já vê nos livros de história aí, que são bem racistas. Então, quando colocar esse tema, colocar de maneira ampla, sabe, moderna, consultada pelas pessoas que vivem isso no dia a dia. E a gente tem o ensino de África, né? Desde 2013, já aí como lei, que falta ser só implementada pelas escolas municipais. Então, mas isso não está explícito no plano de governo dele. E as outras partes da diversidade ele não cita no governo, então não estão contempladas, né? Diretamente a população preta, a população LGBTQIAPN+. Então, para o Davi Almeida, eu dou uma nota 2. Muito bem, nota 2, em função da omissão em relação a pessoas que existem, estão passando situações muito complicadas, inclusive de violência. Manaus tem uma característica muito ruim em relação à violência de gênero, né? Gênero. Wendy. Manaus está em dois focos, né, de ranking de violência, tanto para as mulheres quanto para LGBTQIAPN+. E uma violência velada também contra os povos indígenas que vivem na cidade, né? Que brutal. Isso não é catalogado. A invisibilidade é uma violência tremenda também. Então, não ter isso num plano de governo é algo... É um problema para os próximos 4 anos e, aliás, para o futuro, né? Para o futuro. Já é algo que não era mais nem para a gente estar discutindo aqui
em 2024, né? Era algo para estar sendo trabalhado. São 4 anos que o prefeito passa e 4 anos que a gente continua batendo na mesma tecla. Muito bem. Você quer agora, no segundo ponto, analisar qual candidato? Roberto Cidade. Vamos lá. O candidato Roberto Cidade, ele fala de estruturas de uma rede municipal de proteção da mulher para atender as vítimas de violência. Um ponto que ele fala é sobre mulher. Só que ele não fala nada sobre acessibilidade, não fala sobre população negra, indígena e LGBTQIAPN+, no plano de governo dele. E recentemente, né, ontem foi ao ar um comercial dele sobre o capacitismo, sobre a indignação de capacitismo contra a fala dele. E só para deixar explicado, candidato a prefeito, uma pessoa PCD não comete capacitismo, ela pode cometer preconceito. Então, vamos estudar um pouquinho. Comete preconceito com outra pessoa que tem uma deficiência também. Então, não é capacitismo, é preconceito. Mas quando você protesta, você tem também outros focos em cima de você. Porque a sua campanha também veio com o tema de homofobia. Vou abrir aspas para você, Rosane. Quando ele cita em um dos comerciais que já até saiu do ar, dá outro Google aí. Amon, gabinete compartilhado. Você vê que tá lá em Brasília, onde divide gabinete com deputados de esquerda, inclusive com uma deputada transgênero. Nós temos a lei de combate à LGBTQIA+fobia, né, que também cuida das pessoas trans que estão nessa sigla. A lei do racismo, que combate. E isso é homofobia que vai no comercial de horário político para todo mundo. Paga com dinheiro público. Um crime pago com dinheiro público. Então, a deputada em questão era a Duda Salabert, que é casada, que tem família, que ele diz mais aqui. É uma excelente deputada, inclusive. Inclusive, uma deputada transgênero. Não é essa mudança que nós queremos para Manaus. A MON não defende as pautas, ele defende pautas contra as famílias. Mas nós temos N famílias, não só a família hétero, mas nós temos todas as famílias, inclusive a Duda tem família também e merece ser respeitada. Usar a propaganda eleitoral para fortalecer uma visão muito preconceituosa de que essas pessoas não são família. Atingir as pessoas de maneira violenta, usar uma campanha, dá para fazer uma campanha limpa, mostrar projeto realmente que Manaus precisa. Não ficar nessa briga e principalmente discriminando, cometendo crime, entende? Em campanha eleitoral. A gente já vive essa invisibilidade, essa violência todos os dias na nossa vida. Nós não precisamos de um líder político que pode ser eleito ou não, que já é um deputado, cometendo um crime contra a nossa comunidade. Muito bem, Wendy, bem falado, bem colocado em relação a essa questão, mas não tem mais nada no plano de governo que possa... Eu dou uma nota 1 para ele. Nota 1 para o Roberto Cidade. Por quê, Wendy? Pelo que ele fala sobre as mulheres, né? Sobre combater... e amparar mulheres vítimas de violência. Por se posicionar, mas é a única coisa citada. Não dá detalhes, não dá muitos detalhes. E sim. Olha, a Duda Salabert é a candidata do PDT e disputa o cargo de prefeita. E não é de esquerda, né? Não é de esquerda, não. A disputa acaba de prefeita da capital mineira, muito bem. Lá em Belo Horizonte. Nós vamos para qual candidato aqui de Manaus agora, Wendy? Amon Mendel. Amon Mendel, vamos lá. O Amon, ele fala sobre diversidade e ele coloca a palavra no plano de governo equidade, né? Equidade. Então, equidade já engloba... Ele não usa a palavra diversidade? Ele não usa a palavra diversidade. Olha, isso já é um sinal também, né? Mas ele usa a palavra equidade e só que ele fala exclusivamente o tempo todo, talvez por ser um PCD, né, também, sobre... acessibilidade a pessoas PCDs no plano inteiro. São 620 páginas no plano de governo dele, né? Bastante grande, é o maior plano de governo.
mas que precisa ser um pouco mais explicativo para a população entender o que vai ser feito realmente. E aí ele esquece de indígenas, negros, mulheres, LGBTQIA+, idosos. Só que ele fala de algo importante, a implantação do serviço de verificação de óbito. Manaus, sendo uma cidade muito violenta com mulheres, LGBTQIA+, indígenas, precisa dessa verificação realmente. Porque nem todo caso de violência contra a mulher, contra a LGBT, contra a indígena, contra qualquer desses grupos excluídos, nem todos os casos são registrados como violência desses grupos, voltada para esses grupos. Então, precisa realmente dessa verificação. E nem é investigado, né? Se você vê uma quantidade muito grande de pessoas morrendo vítimas de violência, de homicídio, e as pessoas, o que sai é na mídia por alto, como diz a música da Elis Regina, né? 11 fitas, assim, foi guerra de tráfico, ela é envolvida com tráfico. Dá até medo de um dia você morrer em Manaus, porque tem uma excelente desculpa ali. Estava envolvido com tráfico. Pronto, ninguém vai investigar. Inteiro, já tem uma desculpa ali, inteira, né, para alguém matar alguém. Ninguém vai investigar nada. É muito ruim. Essa é um dos fatores que a prefeitura pode fazer essa interlocução com a segurança pública, já que esta é uma responsabilidade do governo do estado. Esse é um ponto interessante aí do plano do AMON. Aí tem mais algumas questões que você querer destacar? Não, é só isso mesmo sobre o AMON. Então, eu achei interessante que ele evita a palavra diversidade, realmente, porque o AMON ele tem eleitores tanto na esquerda quanto na direita. Isso é quase uma exigência para dialogar com o eleitorado. Ele tem bastante, né? Ele tem professores, doutores da UFAM, quanto da UEA e de outras universidades. Foi de propósito, né? Mas a galera acadêmica, ela tende um pouco a esconder a diversidade, né? Também. Até porque a gente tem casos de violência contra LGBTQIA+, em algumas universidades aí. E já deve ser isso a leitura. E para evitar o confronto também com o conservadorismo da sociedade manauara, né? Sim. Qual é a nota do AMON? Pro AMON, eu dou uma nota 3. 3, nota 3 pro AMON, muito bem. E vamos pro próximo. Próximo é Alberto Neto. Vamos lá. Então, o candidato Alberto Neto, o que me impactou no plano de governo dele é uma frase-chave que é o choque de ordem, né? Ele fala da educação, segurança pública, cultura, saúde. Sempre tem alguma coisa falando sobre segurança. Sempre tem alguma coisa falando sobre combate ao tráfico, à bandidagem, não sei o quê. Em todos os tópicos, qualquer área tem um combate ali. Parece que nós estamos em guerra. Uma cidade em guerra que a gente está assim, tá vindo bomba de todos os lados, a gente precisa combater. Nós sabemos que a criminalidade em Manaus é muito grande, mas não dá para esquecer de outros grupos, né? Ele toca um ponto importante na educação, sobre as escolas, sobre a questão do bullying, mas ele não especifica. E a gente sabe a origem do bullying. Ela vem do racismo, ela vem da LGBTQIA+fobia, ela vem da gordofobia. E quando você cita isso, você tem que especificar e falar quais formas você vai usar para combater esse tipo de violência nas escolas, né? Porque a escola é a origem de tudo, é ali onde nós nos educamos desde criança até a nossa formação adulta, e também que ajuda a moldar o nosso caráter, entende? Então, se você não tem no seu plano coisas bem explicadas sobre isso, você também acaba falhando. Entende? A criação, ele coloca aqui a criação da Casa das Mulheres, da mulher brasileira. Eu acho até que está bem explicado, né? A do Alberto Neto, mas não é o que talvez contemple as expectativas de quem só não contempla porque a sua pauta. Quando ele coloca a Casa das Mulheres e fazer programa de entregar diversas ações para proteger e empoderar mulheres vítimas de violência, ele coloca a Casa das Mulheres com... A mulher fica ali só 48 horas. E a gente sabe que a mulher que passa por uma violência, por todos os tipos de violência, 48 horas não é o suficiente para ficar numa casa de abrigo voltadas para mulheres, né? A gente sabe também que a questão da empregabilidade para essa mulher que está em vulnerabilidade,
leva um tempo para tudo se estabelecer na vida dela. Então, 48 horas não é o suficiente. Mas é o único que apresenta isso também, em contraposição aos outros. É o único que apresenta isso. Eu sei porque o professor Fábio Candotti também fez esse destaque quando ele fez análise sobre segurança pública também. Sim. Ele não fala dos PCDs, ele não fala dos idosos, não fala dos negros, indígenas e LGBTQIA+. Né? Que a gente sabe a bandeira que ele traz com o governo dele, que é do presidente passado, né? E o quanto ele tem... A pessoa que está com eles ali, apoiando ele nesse governo, tem aversão a esses grupos excluídos, que eu não chamo de minoritários, que nós não somos a minoria, nós somos a maioria, nós somos só excluídos da sociedade, do convívio e dos direitos. Entende? Então, para ele, uma nota 2. Muito bem. Alberto Neto, nota 2. Empatou aqui com Davi Almeida, quem está na lanterna, Roberto Cidade, na avaliação da Wendy, Amon com 3. Mas ninguém numa nota que seja razoável para a questão da diversidade, de acordo com a análise que a Wendy está fazendo, desse ponto de vista dos planos de governo dos candidatos a prefeito. Agora vamos para o próximo. Wilker Barreto. Wilker Barreto, vamos lá, do Mobiliza. O Wilker Barreto, ele tem algo que ele fala sobre a farmácia móvel, serviço de orientação farmacêutica para pessoas idosas. Também ele fala para pessoas idosas de PCDs. Ele tem também um projeto para mães independentes, com finalidade de capacitar e inserir mães solos ao mercado de trabalho. E a criação de empregabilidade para 60+, para pessoas idosas. Então, ele já dá uma incluída aí em três grupos da diversidade. Só que também acho que tem aquela coisa de não colocar as mãos no resto da diversidade, né? Que são os indígenas, que são LGBTQIA+. E acaba falhando, porque quando você fala de diversidade, você precisa abraçar todos os grupos. Porque esses grupos também são eleitores. Todos têm eleitores, mulheres, LGBTQIA+, negros, indígenas, idosos, PCDs. Então, todo mundo vota em todos esses candidatos. E por que não se abraça? Por que se esconde atrás do véu todos esses grupos excluídos? Se nós somos plurais, se nós somos diversos, qualquer gestão e qualquer política pública que não seja da mesma forma, ela é ineficiente. E qualquer proposta que não seja da mesma forma é uma proposta que não atende à necessidade da cidade. Né? Exatamente. Para ele, eu dou uma nota 2 também. Nota 2 para o deputado estadual Wilker Barreto, que concorre nesta eleição pelo Mobiliza à Prefeitura de Manaus. Agora vamos para o Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, candidato do PT, que vem pela Federação PT, PCdoB, PV e outros partidos na sua coligação. O Marcelo é até difícil falar, porque se espera muito de um candidato de um campo progressista e principalmente de esquerda. A gente sabe que o Marcelo, enquanto deputado federal, foi bastante empenhado em disponibilizar verbas para cá, para o Amazonas, para vários setores, para a criação de policlínicas, construção de SAMU, para o prato cheio e tudo mais, como ele fala na campanha dele. E ele fala uma coisa que no início lá do plano de governo dele, nós acreditamos em uma nova dinâmica, aí reticência. Isso se efetiva com o engajamento de mais diversas representações, segmentos, cidadãos e cidadãs, coletivos, indivíduos imbuídos em uma meta comum, que é virar a página, elevar expectativas, levar a cidade a outra condição diante de suas possibilidades reais, hoje adormecidas e travadas por obstáculos. Que acho que ele quis se referir a outros prefeitos que vieram anteriormente, que barraram essa coisa do coletivo e de um todo, né? Mas ele não cita o projeto, assim, está muito resumido. Ele não cita nada específico, né? Sobre as mulheres. Ele fala só sobre criar o hospital do idoso, certo, que é importante, sabe? A gente tem uma população muito idosa aqui em Manaus. Inclusive, meu pai é um deles, que a gente tem uma necessidade de ficar levando para lá e para cá. Isso é importante. É o único grupo da diversidade que ele cita. E também é o único candidato que faz esse tipo de proposta? É o único candidato que faz o hospital para o idoso. Certo. É o único. E os negros, indígenas, PCDs, LGBTQIA+, não são citados. A gente sabe que o Marcelo ele é rodeado de todos esses grupos.
Sim, ele tem circulado bastante com essa proximidade, com a filiação dele ao PT. Uhum. Ele está cercado de todos esses grupos, então... Foi importante para criar uma imagem dele, para recuperar uma imagem, ou tentativa de recuperar uma imagem de esquerda, né? Exatamente. E ainda tem... Eu falo no final sobre isso aqui. Eu, assim, pelo Hospital do Idoso, e vou deixar ele com uma nota 3. 3. O Indy... a imagem não está correspondida, portanto, a imagem que se tenta criar não está correspondida no plano de governo. Isso também não é algo que seja uma falha do movimento também? Porque o movimento está ao lado, né? Demonstrando seu apoio, suas expectativas para essa candidatura de esquerda. Não teria que, ao anunciar um apoio, ter exigido que isso estivesse no plano de governo? Eu não sei quais são os parâmetros do partido que ele entrou recentemente, né? Para a formação de plano de governo. Porque se eu tenho a diversidade ao meu lado, todos os grupos que são aí da diversidade ao meu lado, por que não é permitido que esses grupos construam comigo o meu plano de governo? Sim. O que está empatando de construir esse grupo de governo, sendo que eu venho de um campo desses grupos? Eu represento esses grupos. Ou o meu partido deixou de representar esses grupos aqui no Amazonas? Sim. Foi interessante, importante pontuar que a Alva Rosa, que fez a análise dos planos de governo pelo ponto de vista dos direitos indígenas, ela fez essa mesma observação que você, que a maior decepção dela é em relação ao plano do Marcelo Ramos, em função de não ter ali a representatividade, a defesa dos direitos indígenas por ser a candidatura de esquerda. Você quer fazer mais alguma observação sobre o Marcelo Ramos ou a gente parte para a próxima? Eu vou fazer a mesma observação que eu vou fazer para ele, eu vou fazer para todos no final. Tem o Gilberto também, do PSTU, então, que também é do campo de esquerda. O professor Gilberto, né? O Gilberto Vasconcelos, ele já vem assim, primeiro ele faz bastante críticas, principalmente à esquerda, ao campo da esquerda, que a esquerda não é mais esquerda. E só que ele já faz um apanhado geral, né? Assim, quando se fala de diversidade, ele está explicitando sempre ali em todo o plano de governo dele sobre a diversidade. Ele fala sobre pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, a inclusão na educação de todos esses grupos, a melhoria na educação e a conscientização na educação. Então, o professor Gilberto foi o único que abordou diretamente, sem medo, a questão da diversidade. E da educação. Eu acho que ele só esqueceu ali um grupozinho, um grupo da diversidade, mas ele abraçou a maioria no seu plano de governo, né? Então, de todos os candidatos, o professor Gilberto, ele foi o único que tocou no assunto da diversidade diretamente. Deixou explícito: eu tô com vocês, eu eleito prefeito, eu trago vocês para junto de mim. Você acha que isso acontece porque ele é o único que não está jogando com esse eleitorado de direita, conservador de Manaus? Provavelmente seja isso. E o PSTU sempre teve isso, né? A gente acompanha o PSTU de anos aqui no Amazonas, não é um partido que tem muito destaque, mas ele sempre vem com essa leitura que precisa lutar junto do povo, dos trabalhadores, como ele cita no plano de governo, né? Que seja um governo para os trabalhadores e com os trabalhadores. E eu acredito que seja isso. O plano de governo dele tá muito bom, assim, no sentido da diversidade. Tá bem, abrange e se aplica a todo mundo. Gostaria muito que ele também pensasse nas pessoas idosas e PCDs. E não inclui? Tem ali umas leves falas, né? Mas precisa deixar mais explícito. Não está tão representado como os outros setores da diversidade. Sim. E para ele, por incrível que pareça, que e também é o candidato que menos aparece nas pesquisas, né? Sim. Eu dou uma nota 7. 7, nota 7 com relação à diversidade. Com relação à questão da diversidade. Porque ele abrange sem medo. E fala realmente com esses grupos excluídos da sociedade manauara. Com respeito, né? A gente, e agora falando como um todo, para todos os candidatos, não peguem esses grupos minoritários, esses grupos excluídos que estão junto com vocês nesse momento na campanha, como carteirada.
Ai, não, mas fulano está comigo, os LGBTs estão comigo. Não peguem isso. Vocês precisam falar disso em plano de governo. Vocês ainda têm 9 dias para falar sobre diversidade na campanha eleitoral de vocês. Então esse é o momento. Nós estamos aqui pontuando vocês, não para vocês pegarem as pessoas que estão ao redor de vocês e dar carteirada nesses grupos excluídos, mas façam melhor, incluam nos seus planos de governo, que ainda há tempo para falar nas suas campanhas eleitorais sobre como vocês vão tratar a diversidade. O que falta? O que seria importante, prioritário, que todos os planos não deixassem de fora, dentro da realidade de Manaus? A gente já conversou no outro programa aqui, uma cidade violenta, uma cidade que você mesma relatou assim, olha, as pessoas que eu convivi há 20 anos foram mortas, foram assassinadas, as outras foram violentadas mentalmente, outras não tiveram oportunidade de emprego, de renda, de educação, em função do preconceito, né? Do preconceito, as pessoas não têm condições de viver. Então, dentro dessa perspectiva do que acontece nessa cidade, o que falta no plano de governo desses candidatos? Quando eles citam todos os educação, segurança, tal, o que falta é nos incluir. O que falta é nos incluir. Não fala sobre oportunidade de emprego. Cita as mulheres de vez em quando ali, agora os idosos, né, 60 a mais. E tem que se analisar muito a questão do idoso 60 a mais também, para não haver uma exploração do trabalho do idoso, sabe? Tem que ser feito com muita responsabilidade isso, mas também se olhar os grupos que estão mais afetados, as mulheres, LGBTQIA+, indígenas e negros. São os grupos mais afetados pela violência na cidade. A gente sabe sobre o genocídio dos jovens negros. Manaus também está no ranking desse genocídio, sabe? Manaus, até o ano passado, estava no ranking de uma das capitais que liderava a violência contra a LGBTQIA+. Ela está no ranking de violência contra a mulher. Então, a gente não vê em nenhum desses planos de governo combate a essa violência. Se a gente tem violência para todos esses grupos, por que não se tem a Delegacia da Mulher, tem a Ronda da Maria da Penha, mas os outros grupos? E nem isso é o suficiente para acabar a violência na nossa cidade. Não é essa a medida. Não é. Nós não temos uma delegacia específica para registrar os crimes de homofobia, de racismo, sabe? De violência ao idoso. Nós não temos, como outras capitais já adotaram. E isso tudo depende do plano municipal. Interessante. Para adotar o combate a essas violências. Como o plano do AMON fala sobre também verificar a questão dos óbitos, para ver qual foi o tipo de violência realmente, para não se passar um pano por cima disso e não contar a história de fato, para nós termos dados. Nós precisamos de dados, sabe? A gente não precisa deixar a vida das pessoas passar sem que elas tenham a sua justiça. É interessante a observação de vocês, vai indo intercalado, fazendo interseções, porque quando se fala dessas violências, as propostas dos candidatos, elas são muito de repressão, em tese de punição, só que nem de punição porque não há possibilidade, a gente não vê isso acontecer, de muitos crimes continuam impunes nessa cidade. Então, na verdade, é uma ilusão, porque as pessoas que são vítimas dessas violências não estão inclusas nesses planos. A violência ela não é vista pelo ponto de vista das vítimas, das famílias das vítimas, ela está sendo vista num ponto de vista de punição que é ineficiente, porque nem isso acontece, né? Há uma impunidade muito grande. Então, talvez seja realmente uma proposta de estímulo a mais violência. Sim, sim. Quando você fala de um combate à violência, combater e não dar solução para essa violência, que acha que é só combater, quando você deixa de investir, a gente tem muito plano de governo aqui, a gente não ouve nenhum falar de ciência, de educação diretamente, como ampliar. Quase todos falaram sobre o serviço de informatização da educação, falando de maneira assim mais grosseira. Quase todos falaram sobre isso, mas não especificam. A gente tem uma cidade que é para ser uma capital verde. Nós temos muitos exemplos de afora, de como descartar o lixo sem criar esses lixões imensos que nós temos aqui, né?
E por que a gente não coloca a nossa gente para estudar? A gente deixou de investir em ciência no nosso país, a nossa capital principalmente. Há um discurso de negação, acho que desde 2016 em Manaus, sobre educação, sobre ciência, sobre investimento em ciência. As universidades vivem a precariedade do investimento na ciência. E se a gente não investir em educação e não investir em ciência, a gente não tem uma cidade melhor para todos esses grupos excluídos e para a diversidade. Entende? E quando se tem pessoas da terra formadas em todas as áreas que tiveram investimento em ciência na sua educação, a gente consegue avançar enquanto sociedade a gente quebra esse ciclo de violência, como muitas cidades fora do Brasil afora têm feito, diminuindo o número de violência com a educação, com a ciência, com respeito, sabe? Quando você tem muito medo no seu plano de governo de falar sobre diversidade e as melhorias por conta de um conservadorismo, de um falso conservadorismo que se instalou, né? Porque quando eu viajo para fazer minha pós-graduação no Rio em 2014, Manaus não tinha essa visão conservadorista doentia, de exclusão, de assassinatos, porque a população LGBTQIA+, e a feminina aqui sofre e morre. Ela era latente, talvez, também, né, Wendy? As pessoas, eu me surpreendo com algumas pessoas, meu Deus, eu não vi essa pessoa dessa maneira, mas talvez já estivesse lá. Agora elas sentem muita vontade e de expor e de tentar abafar, maltratar, realmente visibilizar as pessoas. Eu penso que as leis foram muito flexibilizadas para que as pessoas se sentissem à vontade para fazer isso, né? Porque quando uns não têm punição sobre esses crimes contra os grupos excluídos, acaba se causando uma legalidade da violência. Entende? A gente chega à conclusão que esses planos eles também vão por esse rumo, eles reforçam a violência que já existe em Manaus. Que já existe. Entende? Entendi. Então, por isso, essas notas tão baixas atribuídas por você. Com certeza. Você quer fazer mais algum acréscimo, Wendy? Olha, eu agradeço demais a sua atenção com esse tema, a possibilidade de vir aqui. Eu sei que a sua agenda também está bem concorrida, esse período não é fácil para ninguém, mas a gente precisava realmente fazer uma análise ponto a ponto de alguns ângulos desses planos de governo nessa reta final mesmo, a gente não podia deixar passar em branco. Então, te agradeço por ter vindo aqui, por compartilhar o seu conhecimento com a gente, com os nossos ouvintes, e deixo aqui o espaço para suas considerações finais. Eu agradeço o espaço e o convite, Rosiane, principalmente da emissora, e faço um apelo à população manauara, analise bastante, nós estamos do mesmo lado. Nós não estamos em lados opostos. Quando a necessidade aperta, nós estamos juntos, juntas, lutando pelo direito de todos e todas. Então, pense bem no seu voto. Não venda seu voto, porque a venda de um voto são 4 anos de sofrimento. Pense bem em qual candidato você vai eleger a prefeito. E pense bem no seu vereador, porque um prefeito não funciona sem os seus vereadores. Entende? Então, pense bem. Eu falo diretamente com a diversidade. Quando você não pensa nos seus vereadores que vão lhe representar dentro de uma Câmara Municipal, somos nós que vamos padecer novamente 4 anos. Se a gente está com esse nível de violência, é porque nós não colocamos pessoas que realmente nós confiamos lá. Então, nós precisamos da diversidade na Câmara Municipal de Manaus. Nós precisamos da diversidade na Prefeitura. Chega de exclusão. Sabe? Chega de não sermos contemplados na saúde, na educação, na cultura principalmente, que é uma perseguição, na segurança, sabe? De nós não sermos levados a sério quando vamos fazer um boletim de ocorrência. Então, basta disso. A gente precisa parar com essa coisa da venda de voto e olhar mais para nós como sociedade manauara. É um apelo que eu faço a toda a diversidade da população como um todo. E agradeço mais uma vez o espaço, Rosiane, e sou muito grata por estar aqui. Muito obrigada. A gente ouviu, portanto, as
considerações da Wendy Leide, que é uma ativista desde a barriga da mãe dela, como ela coloca, pelos direitos dos excluídos, e eu penso principalmente é importante a gente destacar o direito sim das pessoas LGBTQIAPN+. Nós precisamos tratar desse tema. Essas pessoas, elas existem, elas são violentamente tratadas pela sociedade, precisam de respeito, e há um desrespeito quando o plano de governo se esquiva de falar a respeito de todos os setores da população. Então é isso, gente. Até a próxima.